Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Tudo beleza. Pessoal, trouxe mais uma partida aqui do Mago de Riga. Quem tava com saudade aí do Mago de Riga? Mikhail Tal contra Franciscus Antonius Kujipers. Partida jogada em Moscou em 1963. Quero agradecer o seu Oliva que mandou a sugestão lá pelo Instagram dessa partida, que é muito legal, né? Outro dia me perguntaram, Rafael, o Mikhail Tal é assim, a gente tem que caçar umas partidas dele pra achar essas partidas com sacrifício ou era o jeito que ele jogava? Era o jeito que ele jogava, né? Grande parte aí das partidas do Mikhail Tal tem essa característica de ataques com sacrifícios e tudo mais. Vamos lá que aqui a gente vai falar de xadrez de verdade aqui hoje, não de engine nem de nada disso. A gente vai falar sobre xadrez entre seres humanos, eu vou contar pra vocês no final da partida. Vamos lá. O Mikhail Tal abre com o peão do rei E4, E5 aqui pelo Franciscus, e agora cavalo em F3. Cavalo C6, o Mikhail Tal segue desenvolvendo o bispo agora com a abertura Rui Lopes, bispo B5, A6 aqui pelo Franciscus atacando o bispo A4, cavalo em F6, roque, deixando o peão aqui. Não é nada demais, isso aqui ainda é teoria, né? Aqui D6 foi jogado, as pretas podem capturar o peão, as brancas conseguem depois recuperar o peão sem dificuldades. D6 foi jogado pelo Franciscus, C3 e agora bispo G4 aí cravando o cavalo. Torre 1 protegendo o peão, bispo em E7 e aqui H3 questionando o bispo, bispo H5 e aqui o Mikhail Tal decide capturar em C6, faz o lance bispo por C6 cheque, B por C6 e ele faz isso para conseguir jogar o lance D4 e ficar com uma forte presença aí no centro. E por D4, C por D4, roque. E aqui o Mikhail Tal segue com o desenvolvimento. Cavalo C3, temos torre em E8 e agora bispo em F4. O Mikhail Tal fez o que manda o manual, né? Colocou aqui os peões no centro, desenvolveu os cavalos, desenvolveu o bispo, fez roque, já colocou a torre no jogo. Por enquanto, nada demais, né? Tudo um xadrez, como manda o xadrez básico, né? Aqui dama D7 foi jogado pelo Franciscus e agora a torre C1, claro, colocando a torre aqui numa coluna semi-aberta, onde ela tem mais espaço. H6 e agora dama D3, completando o desenvolvimento. A única peça que ainda não tinha saído da sua casa inicial foi a dama. Dama aqui em D3, pressiona A6, a torre fica meio escrava aqui em A8. Protege aqui o peão de E4, tá bem colocada, sai aqui da cravada do bispo, continua protegendo o cavalo. Um excelente lance aqui pelo tal bispo em F8 pelo Franciscus e agora E5. Agora o Mikhail Tal começa. Falou, já desenvolvi, já fiz roque, agora vamos começar a atacar aqui. E5 atacando o cavalo. Aqui é curioso notar o que jogar, né? Depois, se não foi lance jogado, né? Mas o que jogaria depois de D por E5? Aqui o lance, melhor lance seria cavalo por E5, ficando com um cavalo muito bem colocado, atacando a dama. E seria uma ótima posição aqui para o Mikhail Tal, atacando em C6. Aqui a posição é boa, tem uma pressão em F7, pode jogar com dama C4 no futuro, enfim. Ficaria uma ótima posição. Então E5 aqui pelo Tal. A partida seguiu com cavalo D5 atacando o bispo e aqui bispo G3 colocando o bispo em segurança. Cavalo B4 atacando a dama, aqui dama E3 pelo Mikhail Tal, lance valente, né? Colocando aqui a dama na mesma coluna da torre, esse lance dá apoio para o peão e sai aqui do ataque do cavalo. Cavalo D5 foi jogado atacando a dama e aqui dama em E4, uma dama bem centralizada, bem poderosa. Torre de A em B8 foi jogado, não existe mais a pressão no peão de A6. E aqui o Mikhail Tal segue com cavalo por D5, C por D5, dama por D5, ganhando um peão, mas agora torre por B2, o Franciscus recupera aí o peão. E aqui o Mikhail Tal então vai pro lance, aqui já tá do jeito que ele gosta, E6 aqui, olha só, né? Aqui o Mikhail Tal já começa a botar complicação na partida. Eu vou mostrar essa posição aqui, vou mostrar a posição antes do E6. Essa posição você fala, não tem nada demais acontecendo, vai, aqui todo mundo tem duas peças, já trocaram bastante peça, as pretas têm aí o par de bispos, existe uma pressão aqui em A2, a dama tá defendendo, existe uma pressão aqui em C7, a dama tá defendendo, e aqui o Mikhail Tal já começa a criar, fazer magia no tabuleiro. Primeiro E6, tudo bem, E6 ainda não é a magia toda, esse lance é forte, porque a dama agora tá atacando o bispo aqui em H5, tem um ataque descoberto. O peão tá atacando a dama, né? Tá atacando o peão de F7. E aqui então, somente um lance, não perde imediatamente para o Franciscus. É o tipo de posição que o Mikhail Tal adora, colocar o adversário na corda bamba, né? O adversário agora tem que ficar achando os melhores lances.
Aqui o bispo tá atacado, não tem outro jeito, a dama tá atacada, a dama tem que sair protegendo o bispo. Dá? Dá. O Franciscus encontra, inclusive o computador considera como lance brilhante, o único aqui que não perde, todos os outros perdem. Dama B5, né? Aqui então, salvando a dama e protegendo o bispo lá em H5. Legal, excelente lance aqui do Franciscus. E aqui então, o Mikhail Tal, nessa posição, começa a fazer magia no tabuleiro. Como assim, Rafael? O que ele vai fazer aqui? Ele vai sacrificar? Vai. Aonde? Procure. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o sacrifício do Mikhail Tal, vale a pena, né? É muito difícil de encontrar realmente. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Mikhail Tal. Torre C5, o que é isso, Rafael? Não é possível que tenha esse lance nessa posição, não é possível. Na verdade, pessoal, esse não é o melhor lance das engines, tá bom? Torre C5, aqui as engines mandam jogar, trocar a dama, jogar a dama por B5 e tal. Mas o Mikhail Tal nunca faria isso, nunca desperdiçaria uma chance de criar uma floresta escura onde 2 mais 2 é igual a 5 e somente 1 poderá sair dela. Torre C5 cria o caos no tabuleiro, isso é o Mikhail Tal, não é o melhor lance, mas é o lance que coloca mais dificuldades aqui para o adversário. O adversário começa a entrar na corda bamba agora. Não dá para recusar essa torre, a dama tá atacada, o bispo tá atacado, a partida seguiu aqui com D por C5 capturando a torre e agora o Mikhail Tal consegue capturar o bispo aqui em H5. A partida seguiu agora com torre por E6 capturando esse peão, né? Se tivesse jogado F por E6 não dá para capturar a torre porque a dama está protegendo, mas poderia seguir aqui com cavalo E5 e o Mikhail Tal continuaria colocando problemas aqui na posição. É uma das coisas que o Mikhail Tal fazia, né? Ele criava problemas, o adversário ficava tão preocupado ali e são posições tão difíceis, em geral os adversários perdiam no tempo. Mas aqui então a partida seguiu com torre por E6. E o Mikhail Tal segue com torre por E6, trocando mais uma peça. F por E6 e agora cavalo E5. Existe um ataque já aqui em F7. A dama não consegue proteger, olha só. A dama não consegue proteger a casa de F7. O Mikhail Tal adorava essas posições, né, onde o adversário fica meio com problemas, né? Aqui não dá para vir para E8, não dá para vir para D7. A partida seguiu com bispo D6 aqui, querendo trocar peça, dando casa de fuga para o rei. Mas agora dama F7, cheque, rei H7. Dama G6, cheque, rei G8. Dama por E6, cheque, aqui rei H7. Dama G6, cheque, rei G8. E aqui se o Mikhail Tal quisesse, ele ficaria repetindo. Ele continua com dama F7, cheque, rei H7. E aqui se ele quiser o perpétuo, o empate ele já tem. Mas o Mikhail Tal não chegaria até aqui para dar perpétuo. O Mikhail Tal segue com o lance D por C5, o que é isso? Aqui agora atacando o bispo e olha só a situação. Vamos olhar, não foi o lance jogado, mas aqui tudo que o Franciscus gostaria de fazer seria capturar mais peça, trocar e ir para um final vencedor. Aqui não pode. Aqui se ele jogasse, não foi jogado, bispo por E5. Aqui depois de bispo em E5 atacando em G7 e atacando a torre. Ah, legal, dá para salvar a torre. Torre B1, cheque, rei H2. Agora me fala como é que protege aqui o checkmate. Não protege, né? Então aqui o Mikhail Tal mais uma vez tirando proveito aí dos detalhes da posição. A dama não consegue proteger a casa de G7 nem a torre. Posição completamente vencedora para o Mikhail Tal. Por isso que depois de D por C5 aqui a partida seguinte, não é possível que com pouca peça, né, o Mikhail Tal vai encontrando umas coisas assim. A partida seguiu com dama por C5 e agora, mais uma vez, se o Mikhail Tal quisesse perpétuo, ele conseguiria e tal, ficar dando cheque nesse rei. Mas aqui ele seguiu com cavalo D7, que não é o melhor lance da posição, segundo os computadores. Mas, pessoal, contra um ser humano, com certeza traz muitos problemas. Aqui quando eu olhei a primeira vez essa posição, eu falei, puxa, acho que dá pra ganhar do tal aqui, hein? Jogava um bispo por G3 aqui, deixo a dama, né? E aí cavalo por dama, torre B1, checkmate. Eu vi essa situação, falei, caramba, legal. Acho que eu encontrei um jeito aqui de acabar com o Mikhail Tal nessa posição. Não funciona, não foi o lance jogado, mas depois de bispo por G3, de fato, se cavalo captura a dama, torre B1 é checkmate. Mas aqui o Mikhail Tal tá ameaçando cavalo F6 cheque, o peão não pode capturar o cavalo. O rei só teria a casa de H8 e aí dama G8, checkmate. Olha que legal, olha que legal. Então cavalo D7 ataca a dama, traz várias ameaças na posição, cavalo F6 é uma delas. A partida seguiu com dama D4 aqui segurando as casas de E5 e F6. No entanto aqui eu vou comentar depois da partida que realmente existia uma maneira de vencer nessa posição.
E agora o Mikhail Tal segue simplesmente com bispo por D6. Temos aqui dama por D6. E aqui o Mikhail Tal segue com o lance F4. Vai indo pra cima. Aqui o Mikhail Tal não quer saber de perpétuo, não quer saber de cavalo em F8, nada disso. F4, temos torre B4 e aqui cavalo em F8. Agora sim, cheque. Rei H8. E depois de cavalo em E6 aqui pelo Mikhail Tal, o Franciscus aqui, acho que caiu o tempo do Franciscus, ou ele abandonou, acho que aqui ele abandonou, já estava com o tempo ruim, ele abandonou aqui a partida. Posição completamente vencedora aqui para o Mikhail Tal, não há o que fazer contra a ameaça de dama G7 checkmate, não tem jeito aqui. Se você der cheque, vamos imaginar aqui, se você joga um dama B6 cheque, rei H2... acabou, não tem mais cheque, não tem mais o que fazer. Torre B1 também, a mesma coisa. Se você joga torre B1 cheque, rei H2 e não tem como evitar. Olha a situação, não dá pra segurar. A dama não consegue vir pra D4, o cavalo não deixa. E5, o peão de F4, agora a gente entendeu o lance F4 do Tal, né? Ele não permite a dama E5 protegendo lá em G7. Sensacional aqui, mais uma vez nessa posição. F4 exclama, tirando a casa de E5. Para poder jogar essa manobra de cavalo F8 e cavalo E6. Isso aqui é sensacional. Torre B4, cavalo F8, cheque, rei H8, cavalo E6. Brancas ganhas! Aqui o Franciscus abandona a partida. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois eu vou comentar algumas coisas importantes aqui, interessantes sobre essa partida. Vamos lá. Olha só o gráfico, pessoal. Isso aqui eu mostro o seguinte. O Franciscus teve uma oportunidade ali, né, de ficar bem na partida. Não soube aproveitar essa oportunidade e o Mikhail Tal venceu. O Mikhail Tal fez aqui o Franciscus ficar andando na corda bamba a partida inteira. Por que que o Mikhail Tal fez um lance que dava a chance para o Franciscus? Porque o Franciscus estava apertado no relógio, pessoal. E isso é xadrez entre seres humanos. Xadrez entre seres humanos, não necessariamente você precisa achar o melhor lance na posição. Mas muitas vezes quando o tempo do adversário está caindo, você acha o lance que mais complica a posição. E esse é o melhor lance entre seres humanos. E não o lance mais preciso, muitas vezes. Muitas vezes o lance mais preciso pode levar para uma igualdade, o adversário consegue trocar peça, consegue simplificar a posição, mas esse seria o lance mais preciso, o lance que leva à igualdade. Às vezes um lance que é pior, que te deixa, segundo as engines, pior, mas complica tanto para o adversário que você está induzindo ele ao erro, porque o tempo dele está acabando. Isso é xadrez entre seres humanos, pessoal, e o Mikhail Tal sabia fazer isso como ninguém. Por isso ele foi campeão mundial, claro, além de ser excelente no cálculo, claro, além de ser excelente em finais, enfim, de ser um jogador completo, né? Então aqui o Mikhail Tal mostrando realmente um xadrez ali entre seres humanos, né? Como é que funciona aqui a coisa. É muito difícil jogar contra o Mikhail Tal. Vamos lá voltar e eu vou contar uma história também sobre essa partida. Vamos lá no tabuleiro. Bom, pessoal, a história é a seguinte, o Mikhail Tal já estava começando a ficar meio famoso já nessa época, 1963, já era famoso. E uma das pessoas que acompanhavam o Mikhail Tal ali virou para ele e falou: e aí, antes de começar a partida, né? E aí, Mikhail Tal, você vai sacrificar o quê e aonde? Aí o Mikhail Tal deu risada, falou: você escolhe, né? Vocês verem, não é fato que o Mikhail Tal fazia isso na maioria das partidas dele, essas coisas, né? E aí ele falou: você escolhe a peça e escolhe a casa. E o cara falou: cavalo em E6. O Mikhail Tal fazia muitos sacrifícios em E6, né? Aliás, é minha inspiração para refutar Caro-Kann. Quem joga Caro-Kann sabe que eu vou sacrificar em E6 também. E aí então o rapaz falou cavalo em E6 ali pro Mikhail Tal. O Mikhail Tal deu risada e tal, mas não levou a sério, claro. Foi jogar a partida e acaba que a partida acaba exatamente com o lance cavalo E6. É o último lance da partida, o jogador abandona. E aqui, quando terminou a partida, essa pessoa encostou no Mikhail Tal e falou: caramba, cara, você fez aquilo de propósito, né? Você conseguiu levar a posição para vencer com o lance que eu te pedi, cavalo E6 e tal, apesar de não ser um sacrifício, né? E o Mikhail Tal, então, ia responder que não, mas aí ele conta, num livro dele, o próprio Mikhail Tal conta que ele pensou, falou: puxa, eu já tô ficando famoso, né? As pessoas gostam de mim, eu não vou desapontá-lo, né? E virou e falou assim... Aí a resposta do Mikhail Tal, quando ele falou isso, você foi de propósito e tal? Aí o Mikhail Tal respondeu pra ele assim: já vai pensando na próxima partida, que peça que você quer e a casa que você quer, o sacrifício e tal. E aí continuou, todo mundo achou aquilo muito legal e tal, né? Então esse é o Mikhail Tal. E aqui, pessoal, qual que é a sequência que vence então na partida? Quando o Mikhail Tal faz esse lance cavalo D7, que é muito forte, aqui se o adversário tivesse tempo, né, e condições nervosas suficientes, né, ele jogaria o lance torre B1 cheque. Aqui força rei H2
E aí bispo por G3 vem com o tempo, é cheque. E aqui, depois de F por G3 não dá, senão dama G1 entrega checkmate. Então teria que jogar rei por G3. E aqui o Franciscus conseguiria forçar a troca de damas. Depois de dama D6 cheque, o rei aqui fica meio difícil. Se ele quiser ir para F3 ou G4 é bem loucura, né? Só se fosse o Ivanchuk. Mas aqui depois de F4, dama G6 cheque, força a troca das damas. Dama por G6 cheque, rei por G6 e a gente teria um final vencedor aqui pro Franciscus, né? Então faltou aí esse detalhe pro Franciscus. Ele não teve condições psicológicas e nem condições de relógio para achar essa continuação. E o Mikhail Tal, então, conseguiu aí essa belíssima vitória. Beleza, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, deixa sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com